finalmente acabou a confusão com relação ao nome do técnico escolhido pela CBF. Carlo Ancelotti já chegou, já foi ver jogo do Flamengo, já foi ver jogo de um monte de gente, já debateu papo com o Vinícius Júnior, já fez a sua primeira convocação. E aí eu pergunto para vocês gostaram da convocação? É mais do mesmo? Vocês acham que o Ancelotti vai ter condição de seguir num trabalho, digamos, sem interferências, sem ter que agradar a grego ou troiano? O que é que vocês enxergam a respeito da nova direção da CBF, do novo dono da CBF, Carlo Ancelotti? Como é que vocês analisam isso, hein, Vanderlei? Ele tem tamanho para ser técnico do Brasil. E eu acredito que se deixar de trabalhar para 2030, existe alguma possibilidade do Corinthians. Olha, é ótimo. Eu olho para o Zé e penso no Corinthians. Não sei porquê. Eu acho que é a camisa dele. Porque eu sou feio. Não, que é isso. Zé, se você falar que você é feio, olha para cima. É que você não consegue. Olha o Fernando para você ver, cara. Meu Deus, me esquece. Meu Deus, me esquece. Meu Deus do céu! Eu acho que para 2030 existiria uma chance, mas a gente sabe que ele não vai, vai ter palpite do quanto é lado, vai ter Rede Globo, vai ter Nike, vai ter Neymar, vai ter empresário. A convocação, a gente vai falar, é o mesmo do mesmo, mas ele ia convocar quem? Já estava pronta essa convocação. Tivemos, acho que teve duas novidades, que foi o Hugo Souza, que o Mauro César execrou, né? O Mauro César disse que ele não é goleiro para a seleção. E quem mais? O Antony fez 3 gols no Betis e já foi convocado. Então, o Wesley do Flamengo também. O Wesley foi na outra, né? O Wesley foi na outra. Mas é isso, ninguém vai ter a liberdade ali. E o único que eu acho que fez correto foi o Muricy. Não, assim eu não quero e vamos que vamos. Agora o Ancelotti tem tamanho, é um cara ganhador, mas tem que deixar ele trabalhar com liberdade, o que ele não vai ter. 2026 eu não acredito, até pelo elenco que o Brasil tem hoje, que estão mais preocupados em fazer cortinho na sobrancelha, e etc, etc. E também não tem mais a simbiose com a torcida, isso conta muito. Se você parar para pensar, os caras não sabem nem cantar o hino nacional mais, enfim. Não acredito para 2026, agora não acredito. 2030, com um trabalho sério, o Ancelotti pode ser campeão mundial, sim. Ô Jorge, você acha que o Ancelotti é o cara para colocar ordem na casa? Então, eu acho assim, ele seria desde que ele tivesse as autonomias que um treinador e a sua comissão técnica tem que ter dentro de um clube, ainda mais de uma seleção brasileira, né? Ele está acima de qualquer questionamento como treinador, né? Ganhou muitos títulos, todo mundo conhece a sua capacidade como treinador, como levar um grupo, né? E eu tinha minhas dúvidas nele com relação à seleção brasileira, principalmente por conta da CBF, porque a gente sabe que na CBF, né, você sendo treinador hoje, não é você que comanda, não é você que tem a primeira e a última fala, não é você que convoca, você tem as questões dos patrocinadores, né? E até eu dizia anteriormente que eu acreditava que se ele fosse chegar, se ele realmente viesse, e a CBF não lhe desse as autonomias que ele precisa, o que normalmente se tem, eu acredito que nem para a Copa do Mundo ele chegaria, né? Mas, com a troca de presidente agora da CBF, não sei se mudou alguma coisa, mas pela convocação dele, né, de trazer alguns jogadores diferentes, nota-se que a convocação tem o dedo dele realmente, né? Então, talvez alguma coisa boa está acontecendo ali e ele conseguiu impor
essa situação de que, olha, eu vou convocar aqueles que eu acho que são os melhores, aqueles que eu acho que estão no melhor momento, e aí a gente vai tentar dar uma sequência no trabalho da seleção brasileira. Lógico que a gente viu nessa primeira convocação alguns nomes aí repetidos, né, como a gente já vinha vendo nas outras, mas se nós formos analisar, é o que nós temos no momento, né, não temos outras, né. Eu disse já há muito tempo atrás que a seleção brasileira de futebol, ela demorou muito para ter a sua renovação. Se você pegar um exemplo do vôlei hoje, masculino e feminino, quantas caras novas tem e está no auge, porque houve um processo, né? Houve um processo de modificação, de você trazer novos jogadores ou novas jogadoras, juntamente com aqueles chamados os grandões, né? Os mais que tinham mais potenciais. E a seleção brasileira, ao contrário, ela usou dos chamados bons jogadores, né? Não digo nem craques, mas os bons jogadores que tinham, a seleção brasileira usou até o limite da sua idade para depois não ter mais condições e apostar nesses jovens que tem aí hoje. E a gente vê que aqui no Brasil já não se tem mais tão bons jogadores de bases, de clubes, como a gente tinha anteriormente. Então, hoje você tem o quê? Você tem todos esses aí que saíram muito cedo do Brasil, estão se destacando na Europa, alguns bons jogadores, mas que na seleção brasileira não conseguem jogar. Então, para não alongar muito aqui, se o Ancelotti, ele tiver condições de ele ter a primeira e a última fala, comando dentro de vestiário, comando nas convocações, eu acredito que pode dar certo. Zé, usando as palavras do Jorge, o fato dele não ter chamado o Neymar, coisa que todo mundo achava que ele ia insistir, e segundo informações, ele disse que ligou para o Neymar e disse, olha, eu conto com você, mas você precisa estar em condições de ser escalado. Usando as palavras do Jorge, alguma coisa de bom está acontecendo dentro da CBF? Assim, CBF ela tinha que tomar só conta da seleção brasileira, né? E de outras modalidades, outras coisas, enfim. Futebol feminino e tal. Eu não sei por que nós falamos com tanta certeza que a seleção é convocada por patrocinador, por empresário. Com que certeza a gente tem? Todo mundo fala. Nossa, não, certeza nós não temos absolutamente nenhuma. Afirma. Jorge acabou de afirmar. Eu também afirmei. Mas você achar uma coisa, tudo bem, mas ninguém aqui consegue provar isso. Então você não pode falar que a seleção está na mão de empresário ou na mão de patrocinador. Eu vou dar um exemplo só, Zé. Mas, Zé, tem números que a imprensa traz de patrocinadores. Quem são os patrocinadores dos jogadores? Quer dizer, existe muita coisa por trás que mostra isso. Lógico que provar não se prova, né? E eu aqui não estou afirmando 100%. Não, escala para mim a seleção campeã de 2002. Você consegue escalar a seleção para mim campeã de 2002? Não consigo. Não, vamos lá. Marcos, Cafu, Roque Júnior, Lúcio, Edmilson, Roberto Carlos, Kleberson, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Kaká e Ronaldo Fenômeno. Todos tinham patrocinador. Todos. Não. Pera. Mas peraí. Me desculpa. Mas aí você olha o nível dos jogadores que você está falando. Vamos falar de nível. Então, peraí. Então vamos falar de nível de jogador, não vamos falar de patrocinador. Se você vier falar. Mas aí, peraí, que você não deixou eu terminar. Mas olha o nível dos jogadores que são escalados, jogadores que não têm condição de estar na seleção brasileira, exato, mas que tem por trás de si coisas muito diferentes de uma simples condição de ser escalado. Então, se você falar para mim que hoje hoje nós não temos uma safra boa, eu concordo com você. Se você fala assim... eu vou te pegar um exemplo muito simples. O Bruno Guimarães é patrocinado pela Nike. Ele tem condição de jogar na seleção? Não tem. Mas aí vamos falar que ele está indo para a seleção por causa que ele é patrocinado pela Nike ou porque o empresário dele é o Julinho Gonçalves. E é isso.
Porque nós não temos Eu vou te jogador. pegar, mas aí que tá. Eu vou te pegar um exemplo muito simples. Você sabe o Andrei, que foi chamado agora? Eu ia falar dele, eu ia falar dele. Eu ia falar O Andrei dele. Santos, quando ele estava no futebol brasileiro, ele tinha uma proposta para ir. Eu não me lembro agora se era o Newcastle, era um time da. É o Chelsea. Hã? Era o Chelsea. E ele estava, se eu não me engano. Não, eu não vou falar o nome do clube agora, acho que é no Vasco. Ele estava no Vasco. Vasco. E ele nunca tinha sido convocado para a seleção brasileira. Só que a Premier League tem, e isso é sabido por todo mundo, a Premier League tem como parâmetro para o jogador ser aceito nos clubes ingleses, que o jogador tem que ter um X números de convocações, não de jogos, de convocações para a seleção do seu país. O que aconteceu para o Andrei poder ser transferido para o Chelsea? Ele foi convocado. Ele jogou na seleção de base. Só ele ter jogado na seleção de base da seleção brasileira, ele já pode... Não, ele foi convocado para a seleção principal. Tá bom, mas então, é por isso que eu tô falando. Vocês colocam isso daí como assim, uma muleta para dizer que o treinador hoje não tem autonomia para convocar quem ele quer, porque tem conchavo com o empresário, conchavo com o patrocinador. E não tem... Não, eu não tenho prova, não posso falar. Você tem prova? Não, tudo bem, eu acho que o meu vizinho trai a minha vizinha. É um achismo meu. Vai falar assim, mas você não vai chegar para o seu vizinho e dizer isso. Lógico, meu vizinho eu não vou chegar a isso. Mas a CBF, sendo uma instituição pública, que tem dinheiro público, que tem um monte de safadeza que a gente sabe que tem, sendo que os últimos 4 presidentes dela estão encrencados com a justiça, desculpa, você não vem me dizer agora que no momento da convocação, é tudo por merecimento. Desculpa, não dá para acreditar numa coisa dessa. Se você falar que a CBF é uma instituição que está sendo investigada, que os últimos 4 presidentes foram mandados embora, presos, eu concordo com você. Agora, e amanhã convocar o Yuri Alberto e o Pedro para ser centroavante, quem não gostar do Yuri Alberto ou do Pedro vai dizer que ele é um pau mandado de empresário. Quem gostar vai achar maravilhoso. A gente está falando com um cara que ele é europeu, que ele tem uma cabeça diferente. Eu duvido muito. Quando o cara pede para colocar uma multa de contrato de 1 milhão de euros, porque ele mesmo, se não achar um negócio legal, ele ir embora, porque no mínimo ele tem caráter, hombridade de dizer assim, se eu não fizer o que eu achar que eu tenho que fazer, eu vou